Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Proeng Podcast. E hoje a nossa convidada é a Patrícia Vasconcelos, uma terapeuta e especialista em fibromialgia. Patrícia, é um prazer ter você aqui conosco. Espero que nosso papo seja muito agradável e que você consiga tirar algumas dúvidas que com certeza nós temos, porque é uma doença que tem se falado bastante e que com certeza geram dúvidas para todas as pessoas. É um prazer eu estar aqui e estou aqui exatamente para esclarecer, porque a fibromialgia é uma síndrome que tem muitas nuances e muitas dúvidas e a maioria das pessoas não entendem. Tá, então para a gente já começar com aquela dúvida, eu queria que você explicasse um pouco por quê? Como que surgiu a fibromialgia nesse sentido de estar atingindo a tantas, principalmente mulheres, que depois a gente vai chegar lá também. Mas o que que tem sido? Qual é a relação que está tendo a fibromialgia nos dias de hoje para estar atingindo a tantas pessoas? A fibromialgia ela é uma síndrome reumatológica e ela acomete normalmente mulheres, a maior parte mulheres, homens e criança, mas é mais acentuado em mulheres entre 30 e 55 anos. E por quê? Na verdade, cientificamente não há uma comprovação, mas o que se entende, o que se estuda é que nós mulheres, desde quando a gente, nasce e vai se desenvolvendo, Nancy, a gente ganha o quê de brinquedinho? Bonequinha e panelinhas. E, gente, não é papo de feminista, mas olha só, a gente cresce para ensinar, para prover, a gente cresce para cuidar, cuidar do irmão, cuidar da casa, cuidar dos pais, à proporção que vai crescendo. Aí você namora, você cuida, faz as coisas para agradar o namorado. E quando você é criança, você tem aquela questão, né? Menino, cala a boca. Menino, você não tem que falar, você não tem que. A criança não tem vez. E a gente vai crescendo também com esses nãos, né? Essas travas. A proporção que a gente vai crescendo, que você namora, você cuida, você faz as coisas para agradar o namorado. E você vai crescendo, você noiva, você casa, você auxilia, você cuida da casa, do marido, faz as coisas que agrada a ele, você cuida da casa, você trabalha, você chega em casa, você vai cuidar da casa, enfim, nós acabamos esquecendo da gente. E aí o cérebro da gente, ele é muito inteligente. O nosso cérebro, ele tanto adoece a gente quanto ele cura a gente. E quando nós paramos de nos olhar, paramos de cuidar da gente, de olhar, de sentir o que eu gosto, aonde eu quero ir, o que eu quero comer, né? Porque aí você vem aquela questão também, não se vem os filhos e aí você vai para as festinhas dos filhos. Então, acaba esquecendo de você. E quando você se depara com as dores, com várias outras, com doenças que vão vindo, a fibromialgia ela vem exatamente para você, para te parar. Tanto é que ela te engessa, né? Eu me incluo porque eu tenho a síndrome da fibromialgia, mas eu hoje eu me terapeutizo, né? Eu uso tudo que eu hoje eu ensino para as mulheres e para os meus pacientes, eu utilizo em mim diariamente, inclusive assim, antes até de eu pisar no chão para eu levantar para ir trabalhar. Então, é uma síndrome que ela vem para fazer. Eu sempre procuro olhar o lado bom da coisa, né? Não só as dores. Eu vejo que ela veio na minha vida para que eu passasse a olhar para mim e passasse a ter escolhas. O que que eu gosto? O que que eu não gosto? Por que que eu gosto? Por que que eu não gosto? E foi nessa jornada que eu me descobri especialista em fibromialgia. Eu trabalhava com outras coisas, né. Eu ia até deixa eu te interromper aqui, porque quando a gente começou a conversar aqui nos bastidores,
Você estava falando que você é uma funcionária pública estadual, Sim, você é contadora de formação, e aí você se encontrou na terapia, você encontrou esse norte, né, que você viu, isso. e nesse nicho até da fibromialgia, por também ter passado por situações que te levaram a querer estudar, querer conhecer mais sobre isso. Sim. Então, Patrícia, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com essa síndrome, porque eu acho que muitas mulheres, quando escutam isso, acabam achando. E abrindo um gancho pelo que você falou sobre o ser mulher, de repente, as cobranças que acontecem, que eu acho que é natural de geração pós geração, e não é, como ela disse, não é um papo de feminismo, não tem nada a ver com isso. É apenas aquela coisa da cobrança. Quando você é uma dona de casa, mãe, trabalha fora e tal, é natural que qualquer dor que você se sinta, você sente, você acaba falando: ah, não deve ser nada demais, amanhã eu vou acordar um pouco melhor. E aí eu vou engatar numa segunda pergunta sobre o diagnóstico precoce para fibromialgia. Porque o que que acontece? Quando você descobre que você tem essas dores e você às vezes acaba deixando, ah, depois eu resolvo isso. Deve ser só mais uma dor de cabeça, deve ser só uma dor no corpo natural porque eu trabalhei demais, porque as crianças estão me dando uma demanda muito maior. E você realmente fala: opa, peraí, não tá legal, eu preciso procurar um médico. No caso da fibromialgia, esse diagnóstico precoce, ele faz diferença, Patrícia? Com certeza, né? Com certeza. Mas o fato é exatamente esse, é o diagnóstico precoce. Bom, vou contar a minha história. Eu sou contadora, sou eu sou perita, pós-graduada em perícia civil e calculista, servidora pública e terapeuta especialista em fibromialgia. E como que foi a minha jornada? Eu, desde criança, eu sempre senti dores, sempre senti dores. Mas as pessoas, quando criança, minha mãe falava assim: "Isso é preguiça, menina, levanta logo daí". Já eu era, que eu me lembro, acho que 7, 8 anos. "Levanta daí, menina, deixa de preguiça". E eu travada, muito travada e tal. Durante o dia, a gente não sente tanto, mas assim, no início era muito engessamento, minhas mãos, minha coluna, às vezes eu acordava e não conseguia levantar. Eu tenho uma questão da coluna, eu tenho escoliose, lordose, tal. Hoje eu entendo tudo os porquês, mas na época eu não entendia. E era muito desafiador. E aí a proporção que eu ia aos médicos, os médicos me davam a medicação, me botavam para fazer a fisioterapia e pronto. Ninguém se preocupou em falar assim: "Mas por que a Patrícia sente isso?", né. Uhum, "Por quê? O que está acontecendo?". E assim foi. E à proporção que a gente vai crescendo, vão surgindo outras coisas, porque a fibromialgia ela tem não é só, entre aspas, as dores. São outras coisas. A gente sente dores de cabeça, a gente tem a ATM, a gente tem roxidão no corpo, a gente tem o vento dói, a roupa dói. Então é muito complicado, a gente se sente depressivo, porque a depressão vem porque, meu Deus, 24 horas sentindo dores e uhum. não melhora, a gente sente também ansiedade, porque, meu Deus, eu estou tomando um monte de negócio, eu vou a um monte de médico e ninguém descobre o que eu tenho. Então, assim foi a minha jornada. Eu ia a vários médicos, depois de casada, agravou muito mais com o nascimento do meu filho, porque na época que eu entrei, no estado, eu fui trabalhar no interior, e eu fui trabalhar num lugar muito desafiador, eu tive muitas questões lá com as pessoas que já estavam. E aí eu fui para 95 quilos, eu ganhei uma esteatose, eu tive pressão alta e eu não conseguia me tratar, porque eu viajava todos os dias eu ia para o interior e voltava, porque o meu filho era muito pequenininho. E quando eu consegui, eu digo que foi um anjo, foi Deus que me trouxe para Vitória novamente, que eu fui me tratar, eu fui me cuidar, porque lá eu não conseguia ir a Sim. médico. E quando eu fui me tratar, foi quando eu descobri toda essa questão da pressão alta, da esteatose, e toma um monte de remédio e não melhora, e faz atividade. Aí o ortopedista não pode fazer atividade, você está com a coluna toda danada, você está com o pé inflamado, você está todo inflamado. Na verdade, não era inflamação. Na verdade, era já fibromialgia,
gritando, entendeu? E às vezes eu não conseguia nem lavar meu cabelo, não conseguia, entendeu? Mas eu tinha que estar no trabalho. Até que nesse meio tempo, num dia que eu estava desesperada de dores, minha irmã, eu conversando com minha irmã trabalha no HPM, e ela falou: eu vou te levar, já falei aqui com um colega, ele vai te atender. Saiu uma publicação no Jornal dos Médicos da Dor, porque isso, Nancy, é muito, vou até frisar aqui, como a fibromialgia é uma síndrome muito nova e as pessoas não sabem, e os médicos, para os médicos também é muito novo e está em estudo, nem todo mundo detecta, Uhum. identifica. Então, assim, eu tive a sorte de encontrar um ortopedista especialista em dores e ele, pelo toque, pela identificação do toque, a gente não precisa fazer exame. Por que que se faz exame, Nancy? Para excluir outras coisas. Geralmente, a pessoa que tem a síndrome da fibromialgia, ela tem artroide, eh, artroide, ela tem escoliose, lordose, ela tem desvio de coluna, ela tem hérnia de disco, várias outras coisas que podem ser, mas é a fibromialgia que causa? Não, não é a fibromialgia, mas agrega a dor, entende? Então, assim, quando eu me vi nessa situação, eu fui para o Google pesquisar também. Eu marquei a consulta e fui para o Google pesquisar. E aí eu encontrei uma psicóloga em Goiânia, especialista em fibromialgia, onde eu entrei no programa, primeiro eu comecei a interagir com ela nas redes sociais, e ela começou a me responder. E aí ela abriu a oportunidade de uma mentoria, de eu estudar o que que eu tinha, com aulas e tal, e eu me submeti a esse tratamento com ela, e paralelo eu fui ao médico. E aí eu tomei 6 meses de medicação, onde eu não conseguia dirigir, eu saí totalmente de mim, porque a medicação faz isso. E há necessidade disso para você relaxar sua musculatura e o organismo se reestruturar. Meu marido me levava, me trazia todos os dias no trabalho, e a gente precisa se permitir, tanto tomar a medicação quanto pedir ajuda, Uhum. que é algo também muito desafiador para a gente. Eu costumo dizer que nós sofremos da síndrome da Mulher Maravilha, o homem do super-homem. Eu aguento tudo, eu dou conta de tudo, e aí vem tudo em cima de você. Por quê? Porque a gente cresceu assim, né? E, e não é bem assim, a gente precisa de entender que a gente precisa de ajuda. E aí, com base nisso, você falou que você fez essa mentoria, né, Sim. com a psicóloga do Centro-Oeste, né, Isso, da de onde? Goiânia. De Goiânia. E, e aí foi daí que partiu a vontade de também ajudar outras mulheres com a mentoria do Mulheres Solares? Sim, por quê? Porque depois que eu entrei, eu em 9 meses, incluindo o período, os 6 meses de medicação, em 9 meses eu estava em remissão. O médico me deu remissão. Então, hoje eu não tomo mais medicação, eu estou livre das dores e dos remédios. Patrícia, você não sente dor? Eventualmente, mas eu analiso o que está acontecendo, por quê? E aí eu entendo, e aí eu deixo de sentir. E não é mentira. E aí, não é mentira, porque eu faço isso, eu pratico, e eu tenho pessoas que já se submeteram ao tratamento e também aconteceu a mesma coisa. E como que eu descobri isso? Porque lá na mentoria, quando eu estava me submetendo ao tratamento com essa psicóloga, eu passei a ser referência, eu passei a ouvir das mulheres: olha, eu estou aqui graças a você. Eu via e ouvia você e fazia, eu sentia a mesma coisa e fez super sentido eu estar aqui. E essa profissional passou a me colocar até para dar algumas aulas nesse evento, nessa mentoria, porque a mentoria era online. E alguma parte online, alguma parte gravado, né? Sim. E quando a gente ia, eram encontros até hoje, presencial uma vez por semana. Elas me pedem para eu falar. Como é que tá? Como é que foi? Patrícia, fala a respeito de eu estou sentindo isso, isso, isso. O que que você me diz a respeito?
E aí eu passei a ver que, além de eu ter ficado bem, eu me tornei uma referência lá no atendimento para essas mulheres. E aí, posteriormente, essa psicóloga, ela montou uma especialização exatamente desse tratamento que eu me submeti, e eu fiz esse curso, né, essa especialização, e hoje, aqui em Vitória, eu sou a única especialista em fibromialgia. Que legal. E aí, essas mulheres que passam por essa mentoria, acredito que elas chegam de um jeito Sim, que a gente já imagina, né, pelas histórias que você trouxe aqui pra gente. E como que elas saem? Você tem algum caso que você pode contar como exemplo, assim, de alguém que tenha entrado na mentoria? E outra coisa, eu fiquei curiosa pelo nome, Mulheres Solares. Foi uma criação sua? Tem alguma razão para esse título? sim. Eu tenho um caso de 2 mulheres que passaram porque a mentoria Mulheres Solares é a segunda versão. Na primeira versão, eu fiz ela presencial e eu comecei gratuitamente, foram 5 mulheres. Dessas 5 mulheres, porque é muito desafiador Nancy, você olhar para os seus desafios, para as suas eu costumo dizer assim, o que te trava, os seus traumas. Então, assim, quando você se permite, e dessas 5 mulheres, 2 dessas mulheres se permitiram, elas saíram muito melhor do que elas entraram. Elas entraram, inclusive uma delas passou até mal no primeiro dia, e eu já comecei com a intervenção, porque o barato disso é o seguinte: na hora que a gente faz o primeiro atendimento no individual, eu pergunto a elas: "Qual o seu grau de dor?", entre 0, nenhuma dor, e 10, dor máxima. Ah, geralmente elas entram com 9, 10. E após o primeiro atendimento, e lá foi o primeiro encontro, elas já saíram com uma dor 5, 6. Então é incrível, até me arrepia só de falar, porque é isso. O meu projeto de vida e eu me descobri com a dor, é exatamente trazer para essas mulheres um, um conforto de vida. A dor não te define. A dor é algo que está vindo de uma certa forma boa, porque a dor, quando ela vem para ou para te matar ou Uhum. para te alertar. E a fibromialgia, ela não mata. Pelo menos eu não conheço ninguém que morreu de fibromialgia. Aham. Mas ela impacta, ela trava você. Para quê? Como eu já disse, para você se olhar. E aí, por que mulheres solares? Porque eu hoje, não querendo ser prepotente, mas eu me coloco como o sol dessas pessoas. O Mulheres Solares ele tem um emblema de um girassol. Não sei se você reparou, não, acho que eu não te mandei. Te mandei? Não, depois eu te mando. Aham. É um emblema de um girassol. Embaixo, Mulheres Solares. Por quê? O girassol, para ele crescer e se desenvolver, ele precisa do sol. Se vira para o sol, né? Para Uhum. ele se aquecer e ele evoluir, ele crescer, e florescer, né? E nesse momento, eu sou o sol desses girassóis. Os girassóis são as minhas mentoradas, as minhas pacientes que eu terapeutizo, né? Eu até acho até engraçado eu usar esse termo terapeutizo, mas eu é que Sim. brilho, faço elas se alimentarem e elas entenderem tudo o que está acontecendo e olharem de outra forma essa dor. E aí, na minha ausência, e vai ter momentos que eu não vou estar juntos, o girassol ele se vira um para o outro, né? Isso. E aí, na hora da terapia, que elas se encontram, uma se olha para a outra. Por quê? Porque a minha dor pode ser a sua dor e a dor de outras. E aí, quando eu falo da minha dor e a Patrícia vem e mostra que essa dor, o porquê dessa dor e como ela pode rever, olhar diferente,
você há de convir que eu curo você e automaticamente as outras que sofrem do mesmo sentimento. E é isso, uma cura a outra. E aí vai chegar um ponto que elas vão soltar, o girassol ele solta as suas sementes. E essas mulheres, assim como eu, também vão falar a respeito, se elas se sentirem confortáveis, do que elas estão sentindo e do que aconteceu, do antes e o depois. Quem era a Nancy antes, Uhum. no momento das dores, e quem é a Nancy depois do Mulheres Solares? Dessa situação que você falou, por exemplo, duas me chamam a atenção, porque quando você fala de participar como gerações, eu acho que quando você está num momento de tanta dor que você parece não ver uma luz no fundo do túnel e você se depara com pessoas com o mesmo problema que você, intensidades diferentes, razões diferentes, enfim, tempos diferentes, tem uns que já sofrem muito mais tempo, outros que acabaram de se descobrir na fibromialgia, eu acho que vocês dão um gás, vocês dão a luz que essas pessoas precisam, independente de situações medicamentosas, terapêuticas, paliativos, enfim. Eu acho que é uma forma que as pessoas conseguem encontrar esperança. E aí hoje, na parte da manhã, eu estava assistindo o jornal e estava fazendo um comentário, porque assim, a ciência ela já ela já reconheceu a relação emoção com doenças. E hoje o jornal estava trazendo uma matéria falando sobre fé e cura. E aí eu penso sobre isso, porque quando você pensa que aquela pessoa que acredita tanto naquela cura, seja uma mãe que vê um filho doente, seja uma pessoa que tem essa coisa interiorizada de cura, de crenças, de fé muito forte que vai acontecer. Na fibromialgia, você acha que essa conexão entre fé, cura, essas emoções, elas estão ligadas também? Elas podem ser benéficas? Com certeza absoluta. Na mentoria Mulheres Solares, a gente trabalha 3 pilares, que é a espiritualidade, na verdade são 4: a espiritualidade, mente, o corpo e a qualidade de vida. Então, eh, as pessoas às vezes eu ouvi um dia desse a pessoa falando assim: "Mas quem oferece, espiritualidade no tratamento da terapia está se colocando acima do de um padre, de um pastor", enfim. Não, não é isso. Espiritualidade é uma coisa, eu até, esses dias eu postei algo a respeito de espiritualidade. Espiritualidade é a sua conexão com o divino, que aqui eu não vou falar em Deus, porque eu não sei, eu, por exemplo, eu sou católica, Uhum, mas você pode ser protestante, pode ser batista, o outro pode ser espírita, o outro pode ser, enfim, todos nós temos a nossa religião, que na terapia a gente não faz menção a isso. A gente faz menção à espiritualidade. O que que é a espiritualidade? É a sua conexão com essa energia divina que existe. Seja lá, seja Jeová, ou Patrícia, eu não acredito em nada, eu acredito numa energia que rege aqui e tá tudo bem. E é isso, entende? Eh, eu já ouvi relatos de algumas mulheres que diziam o seguinte: "Eu acho que eu fiz alguma coisa de errada para Deus, por isso que Deus está me castigando com a fibromialgia". Gente, não é isso. Deus não castiga ninguém, Deus é misericordioso, é maravilhoso. Eh, Simplesmente por conta da vida que a gente leva, dos nãos, dos sims que a gente dá para o mundo e não se dá, dos nãos que a gente dá para a gente e não dá para o outro, como eu disse, a gente se tra a o corpo trava, o corpo chora, o corpo grita. E aí quando você utiliza do corporês, que é uma expressão que eu uso muito com elas também, ou melhor, quando você começa a fazer a interpretação desses pontos de dor, desses sentimentos, de tudo, tudo melhora. A minha vida melhorou como esposa, eu com meu marido, eu com a minha mãe, com meu pai, eu com meu filho, até no trabalho.
Então, assim, Patrícia, para a gente encerrar e você poder falar para essas pessoas que estão escutando tudo que você falou sobre fibromialgia, e essa pessoa está ali em sofrimento, já não sabe o que fazer, o que recorrer, para onde ir, já se deparou com médicos como você também já se deparou lá atrás, no seu início, que não davam mais expectativa, que diziam que não tinha nada para ser feito. O que que você tem para falar para essas pessoas? Eu tenho que falar o seguinte, mulheres, acreditem em vocês. A fibromialgia, as dores que vocês estão sentindo é verdadeira. Eu também já estive em consultórios que médicos viravam para mim e diziam: "Você não tem nada, vai arrumar o que fazer". Não é isso, gente. Nós temos sim. A fibromialgia é uma síndrome reumatológica e ela tem sim uma qualidade de vida. Vocês podem, assim como eu e outras mulheres, ter qualidade de vida e viver sim sem dores e sem remédio da fibromialgia. Patrícia, você tira a medicação? Não. Quem tira a medicação é você, com seu especialista. Procurem um médico da dor. E se precisar, eu estou aqui, estou à disposição. Eu entrei nessa especialização e estudo todos os dias, e todos os dias eu estou entrando em vários cursos para prover, para ajudar a vocês, assim como eu fui ajudada. Então, estou aqui à disposição para segurar na minha mão e ir junto comigo, assim como eu já fui. É isso, Nancy. Ai, que ótimo, gente. Quero te agradecer, Patrícia. Eu acho que foi um tema com certeza esclarecedor, um assunto que, infelizmente, ainda é muito pouco falado e deveria ser mais, porque eu acho que ele é extremamente esclarecedor quando encontramos pessoas como você, principalmente por quem já passou, que sabe dessas dores e pode falar com tanta propriedade para quem hoje está passando por isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Eu só quero pontuar uma coisa, só para elas atentarem que vocês não estão sozinhas. Aqui no Espírito Santo, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que mais de 1 milhão de capixabas sofrem da síndrome da fibromialgia. Então, vocês não estão sozinhas, não, tá? Vem para cá. E a sua rede social? Então, minha rede social é Patrícia Vasconcelos Terapeuta. Eu estou no Instagram, no Facebook e no YouTube. Estou à disposição. Ótimo. Então é isso, pessoal. A gente encerra agora mais um episódio do Proeng Podcast. Quero convidar você. Você tem vontade de ter um podcast para chamar de seu? O nosso estúdio está à sua disposição. Venha conhecer as nossas instalações. A gente fica aqui na Praia do Canto, na rua Saul Navarro, número 310, dentro da Proeng. Então, venha conhecer o nosso estúdio, venha locar o nosso estúdio para você gravar o seu podcast. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima! Até.